Oi pessoal, como é que vocês estão? Vamos continuar a resolver os problemas da categoria de iniciante da nossa série de exercícios de programação em C. A gente está utilizando a ferramenta URI Online Judge para estar resolvendo e submetendo a soluções dos nossos problemas, tá? E a gente está seguindo então essa categoria de iniciante. A gente clicando aqui, a gente já vê todos os problemas que a gente já solucionou e submeteu com sucesso, tá? Todos aqui estão aceitos. Então, se você quer acompanhar os vídeos da gente resolvendo todos esses problemas aqui, eu estou deixando na descrição o link da playlist onde você vai poder acompanhar. E se você quer ser notificado quando os próximos vídeos saírem resolvendo problemas dessa categoria de iniciante, não deixe de se inscrever marcando o sininho e também aí deixe o seu gostei para eu saber que vocês estão querendo mais vídeos do quadro de exercícios de programação. Nesse vídeo a gente vai fazer então mais 4 problemas só para a gente completar os problemas dessa primeira página, né? Então o primeiro problema que a gente vai ver é o notas e moedas. Então vamos já deixar aqui no compilador, né, na linguagem C99, tá? Que é o compilador que a gente tem usado para fazer essas séries de programação com C, tá? De exercícios de programação com C. Então, nesse problema, a gente vai ler um valor de ponto flutuante com 2 casas decimais. Este valor vai representar algum valor monetário. A seguir, a gente vai calcular o menor número de notas e moedas possíveis no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são 100, 50, 20, 10, 5, 2, e as moedas possíveis são 1, 0.50, 0.25, 0.10, 0.5 e 0.1. Então, a seguir mostra as relações das notas necessárias. Então, isso aqui é parecido com o problema que a gente resolveu no vídeo anterior, que é o problema de cédulas. Só que aqui agora a gente vai também decompor em moedas. Então, aqui a nossa entrada vai ser um valor em ponto flutuante e a saída vai ser a quantidade mínima de notas e moedas. Então, vamos ter o nosso valor em ponto flutuante. Aqui a gente vai ter notas, né? A mesma lógica que a gente fez no vídeo anterior, só que aqui a gente não vai ter a cédula de 1, né? A gente para na cédula de 2. Então, valores com menos de R$2 vai ser decomposto em moedas, tá? A gente vai poder colocar em moedas de 1 e vai ter aqui também as demais moedas. Então, vamos fazer da mesma forma? Então, vamos começar lendo a nossa entrada, que vai ser aqui, vou chamar de vol, tá? Que vai ser o valor que a gente vai ler, né? Esse valor a gente já coloca aqui na função scanf, tá? Lembrando do e-comercial que eu esqueci 2 vezes no vídeo anterior. Então a gente já coloca dessa forma. E a lógica para resolver esse problema, a gente vai pegar esse valor e vai começar decompondo ele com as notas maiores, tá? Então, por exemplo, nessa entrada que a gente vai ter R$573,73, primeiro a gente vai verificar quantas cédulas de R$100 a gente consegue decompor esse valor. Então aqui a gente consegue então decompor em 5 cédulas de R$100. Então aqui a gente consegue R$500, né? Vai ser 5 cédulas de R$100. Então, para saber das próximas cédulas, a gente vai ter que subtrair esse valor, né, por 500. Vai sobrar então R$76,73. E a gente agora vai verificar, né, qual é a maior cédula que a gente consegue representar esse valor. Então aí a gente vai decrementando. Então primeiro, né, a gente, com 76 a gente não consegue usar nenhuma célula de R$100, porque ele é abaixo, né, o valor é abaixo. Então a gente começa então a verificar se ele pode ser representado com a cédula de 50. Né? Consegue ser representado? Subtrai o valor que ele consegue ser representado com a célula de 50, continua verificando com 20 e assim por diante. Tá bom? Essa vai ser a lógica que a gente vai estar utilizando. Então primeiro, né, vamos estar definindo uma variável de contador, só para a gente saber a quantidade de cédulas que a gente vai estar verificando. Vamos iniciar ele com 0, tá? Assim como a gente fez no problema anterior. E a gente vai primeiro verificar quantas cédulas de 100 a gente consegue representar. Então, né, se o valor que a gente leu ele for maior ou igual a 100, então aqui a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o valor, subtrair por 100, 00. Feito isso, a gente vai saber quantas cédulas de 100 tem e a gente vai decrementar agora o valor aí que a gente tem. A gente vai retirar tudo que a gente conseguiu representar com 100, tá? Então vai ser 100 vezes o que a gente contabilizou, tá bom? Então feito isso, a gente atualizou o valor, né? E agora a gente vai poder fazer a impressão. Então antes de iniciar aqui nossa variável count igual a 0, a gente vai exibir já essa primeira informação na saída, que vai ser notas, 2 pontos, por uma linha. A gente já define isso aqui,
tá? Vamos copiar isso aqui agora, preparar a nossa segunda linha de saída, que vai ter uma informação, a quantidade de células, representada pelo count, tá? E aqui vai ser notas de, aí esse primeiro vai ser R$100. Então aqui vai ser ponto 00, tá? Qual vai ser o valor? Vai ser o nosso count, que é a quantidade de células que a gente calculou, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai então contabilizar agora, né? Vai resetar o valor de count, né? Porque agora a gente vai contar a quantidade de células de R$50, quantidade de notas de R$50. Então a gente vai fazer novamente essa condição, então coloca aqui embaixo, e a gente vai ver se o valor que sobrou ele é maior ou igual a R$50, tá? Então a gente só ajusta aqui, ó, 50 aqui também, 50 aqui também. Tá? Feito isso, a gente ajusta também aqui a saída de 50. Então o count agora, ele vai estar contabilizando a quantidade de notas de R$50 do valor restante, e a gente vai estar subtraindo aqui, ó, esse valor do val, tá bom? Então copia novamente, vamos fazer isso até chegar a nota de 2. Tá, então depois que a gente considerou aqui até chegar a nota de 2, né, vamos já printar a parte lá de moedas, né, 2 pontos por uma linha, e agora a gente vai continuar o mesmo processo, considerando agora que é moeda. Então a gente já ajusta aqui a nossa mensagem. Ó, vai ser moeda, né, de, primeiro vai ser R$1, né, moeda de R$1, e vai ser a mesma coisa, se é maior ou igual a 1, a gente vai calcular dessa forma. Aqui vai ser count mesmo, né? Mas vamos botar 1 vezes. Só para manter, a gente não tem que mudar. Tá, beleza. Então aqui, feito isso, a gente terminou então a lógica do programa, tá? Então bem parecido com o problema de células, né? A gente agora só decompôs aí também em moeda. Então vamos submeter para ver se deu tudo certinho. Aqui deu resposta errada. Vamos tentar identificar o problema que deu. Então eu verifiquei aqui que o problema, pessoal, vai ser justamente o cálculo dessa divisão, né? O val sobre os valores decimais. Então isso aqui, o valor resultante, ele acaba sendo arredondado. E como esse count ele é inteiro, a gente acaba reduzindo esse valor. Então o que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou estar importando aqui a biblioteca de math. Tá? Deixa eu colocar o math para a gente usar uma função de arredondamento, tá? Então chama aqui o math.h. Então eu vou fazer isso somente nesse último. O que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer um arredondamento. Então eu mudei aqui para double, né? Lendo aqui LF. E acredito que isso vai resolver o problema, né? Que o problema é a precisão da parte decimal, tá? Então vamos ver se agora vai funcionar. Agora foi aceito, pessoal. Então o problema é que, como a entrada é o valor de 1 milhão de pontos flutuantes, o float não era o suficiente para armazenar esses valores, tá? Coloquei aqui um double, né? Lendo LF. E aqui no final a gente faz o arredondamento, tá? Porque dá problema com a moeda 0,01. Então o próximo problema que a gente vai fazer é o teste de seleção 1. Então, nesse problema a gente vai ler 4 valores inteiros, A, B, C e D. E a seguir a gente vai verificar se B for maior do que C, D maior do que A, e a soma de C com D for maior que a soma de A com B, e se C e D ambos forem positivos, e se a variável A for par, escrever a mensagem valores aceitos, se não, escrever valores não aceitos. Então aqui, né, o problema de seleção, e bem simples, recebe 4 valores e diz se são aceitos ou não, segundo essas condições. Fizemos a leitura dos 4 valores, agora vamos preparar a entrada. Então vamos fazer o printf aqui. Agora a gente vai fazer as condições. Tá? Então a gente vai precisar então obter os valores das somas, né? Então vamos calcular aqui a soma de A e B, e C e D. Então aqui, ó, AB vai ser igual a mais B. Então, calculamos a soma. Então a gente precisa fazer a condição, tá? Então como é que a gente vai fazer? Vamos utilizar através do if, né? A gente vai fazer um if então bem grande. Então vamos abrir novamente os parênteses. Primeiro a gente vai ver se B for maior que C e o E lógico a gente representa com 2E comercial, né? Se D for maior que A e tá? A soma de C com D, que é o CD, for maior do que A com B, outro E comercial, e lógico, né? Se C e D são ambos positivos, então para verificar se é positivo, então se C é maior que 0, a gente consegue estar quebrando aqui,
para facilitar. Ó, então, quebrando aqui para facilitar. E agora precisa verificar se A é par. Tá? Então, para verificar se A é par, a gente tem algumas formas de fazer isso. Eu vou estar pegando o resto por 2, tá? Se o módulo de A por 2 tá, for igual a 0, ou seja, o resto dividido por 2, se for igual a 0, então significa que A é par, tá bom? A gente tem outras formas de fazer isso, mas não vou estar mostrando agora. Então, se entrou nessa condição, então a gente vai imprimir que valores são aceitos. Se não, o que a gente vai imprimir? Vamos imprimir aqui, ó, que os valores, né, não são aceitos. Então, essa daqui vai ser a nossa lógica, né? Colocamos todas as condições. E o programa é bem simples, só a gente prestar atenção, né, e utilizar corretamente esses valores. Então, lembrando que esse igual é a condição de igualdade, tá bom? Então, vamos estar submetendo para ver o que acontece. Então, o programa aí aceita aí de primeira, né? O próximo problema vai ser a fórmula de Bhaskara, né? Utilizada aí para resolver a equação do segundo grau. Aqui no nosso problema, a gente vai ler 3 valores de ponto flutuante e efetuar o cálculo das raízes da equação de Bhaskara. Se não for possível calcular as raízes, mostra a mensagem correspondente impossível calcular, caso haja uma divisão por 0 ou raiz de número negativo. Tá? Então, nossa entrada vai ser 3 valores de ponto flutuante, aqui vai ser do tipo double, né? Dupla precisão, A, B e C, tá? E a gente vai ter as 2 raízes. Né? Então, a gente vai ter que lembrar a fórmula de calcular essas raízes. Tá? Então, a gente vai ter, então, que verificar primeiro aí se é possível calcular ou não. Então, lembrando aí como é que é a fórmula, primeiro a gente calcula o delta, né? E depois a gente calcula as raízes. Então, lembrando como é que é o delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos calcular o nosso delta, que o delta ele vai ser igual a b ao quadrado, ou seja, vai ser b vezes b menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então, essa aqui é a nossa fórmula do delta, tá? Então, se o delta for negativo, a gente não vai ter a raiz quadrada. Então, se delta ele for maior que 0, então significa que ele é positivo, a gente vai conseguir calcular as raízes. Se não, a gente já vai exibir aqui a mensagem que é impossível calcular. Tá? Barra N aqui, que são as fórmulas das raízes, né? Vai ser igual a menos b mais ou menos, né, raiz de delta sobre 2a. Então, a raiz 1, vamos estar aqui usando o float R1. A gente já coloca aqui qual que vai ser a raiz de 1. Então, o que vai impedir de também executar é se A for igual a 0, porque a gente vai utilizar na fórmula, né, dividir por 2 vezes A. Então, se A é igual a 0, também vai ser impossível calcular, né, porque não existe divisão por 0. Tá bom? Então, aqui a gente vai, se o delta for maior que 0, e o A ele tem que ser diferente de 0, tá bom? Ele tem que ser diferente de 0.0, tá? Então, se ele for diferente, então é possível prosseguir aí para calcular as 2 raízes. Então, a primeira raiz que a gente vai calcular, né? Como a gente vai precisar utilizar a raiz quadrada, a gente vai importar logo aqui a biblioteca do math.h. Então, vamos dar aqui um include math.h, tá? Só para a gente usar a raiz quadrada. E vamos calcular agora as raízes. Então, primeira raiz, né? Ó, então vamos colocar assim, ó, R1, tá? Nossa primeira raiz vai ser igual ao quê, né? Vai ser menos b mais SQRT de delta. Tá? Isso tudo dividido por 2 vezes A. Essa segunda raiz vai ser a mesma coisa, só que a gente vai subtrair com a raiz quadrada de delta. É isso, né? Vamos colocar então barra N aqui. Colocar aqui o nosso R1, primeira raiz. E aqui R2, nossa segunda raiz. Então com isso a gente finaliza aí o nosso problema. Então vamos colocar para rodar para ver se vai dar certinho mesmo. Então foi aceito aí de primeira. O último problema que a gente vai resolver vai ser o problema intervalo. Nesse problema, você deve fazer um programa que leia um valor qualquer e apresente uma mensagem dizendo em qual dos seguintes intervalos
aí tem esses aqui entre parênteses, este valor se encontra. Então a gente vai ter um intervalo 0 a 25, né, fechado, ou seja, pode ser igual a 0 até igual a 25. Se ele está no intervalo aberto, né, 25 e fechado no 50, aberto no 50, fechado no 75, aberto no 75, fechado no 100. Tá? Então a gente vai ter que saber então de onde vai cair, provavelmente vai ser um valor entre 0 e 100. E, obviamente, se o valor não estiver em nenhum destes intervalos, deverá ser impressa a mensagem fora do intervalo. Tá? Então é um valor qualquer, na verdade. Né? O símbolo representa maior que, né? Por exemplo, aí aqui tem um exemplo explicando quando é aberto e fechado. Né? Então 0 a 25 significa que é igual, né? Indica os valores entre 0 a 25, inclusive eles. Tá? Com aberto tem que ser maior que 25, né? Indica valores maior que 25 até aqui. Tá, então maravilha. Aqui ele já tem aqui uma quantidade de casas decimais, são 5. Então vai ser um ponto flutuante qualquer. A saída deve só exibir um intervalo, tá? Então parece bem simples. Então aqui a gente vai começar a verificar cada um dos intervalos, né? Então primeiro a gente vai começar verificando se é no intervalo 0 fechado e 25 fechado. Tá? Então como a gente vai verificar? Vai primeiro verificar se n ele vai ser maior ou igual a 0.0, né? E n vai ser menor ou igual a 25. Então, se ele satisfazer essa condição, a gente vai definir que ele pertence ao primeiro intervalo. Então, vamos estar colocando essa condição aqui. Então, esse aqui é o primeiro intervalo. Tá? Então, vamos colocar todas as condições. Né? Se não, né? Se não. Então, agora a gente já sabe que n ele não é maior ou igual a 0 e ele não é menor ou igual a 25. Então agora a gente vai começar a incrementar. Então agora a gente sabe que ele deve ser maior que 25. Então a gente vai ver se ele é menor que 50. Então se n for menor ou igual a 50, né, vamos colocar aqui mais um parênteses aqui na frente. Na verdade a gente pode tirar, né? Então se n for menor ou igual a 50, então isso significa que ele vai estar aqui aberto no 25, porque ele vai ser maior que 25, e ele vai ser menor ou igual a 50. Tá? A gente vai implementar, então, esse intervalo. Tá? Se não, se ele for maior, o que a gente vai fazer? Né? Se ele não for menor ou igual a 50, então ele vai ser maior que 50. A gente vai ver se ele vai ser menor que 75. Então aqui, né, vai começar aberto no 50 e fechado no 75. Tá? Se não, se ele for maior que 75, a gente vai verificar se ele é menor ou igual a 100. Então ele vai ser aqui aberto no 75, fechado no 100. Tá? Então, se ele passou por todos esses intervalos, né, se não, eu vou estar imprimindo que ele não pertence a nenhum desses intervalos. Tá bom? Então, bem simplesinho aí a gente testando essas condições. Tá? Então, vamos enviar para ver se resolveu corretamente. Então, aqui deu a resposta errada. Então, aqui faltou só a gente ler, né? A gente já foi direto para fazer as condições. Então aqui a gente vai ter que ler esse float, né, de alguma forma. Então vamos ler esse float, salvar no N, para a gente conseguir comparar, né? Então verificando aqui, pessoal, aqui, né, passaria todos os valores negativos, né? Se N for maior ou igual a 0, ele entraria nesse intervalo, mas se não fosse, ele ia acabar, então, entrando aqui por aqui, né? Ele ia ser menor ou igual a 50 da mesma forma. Então, o que eu tenho que fazer é fazer essa condição se ele é positivo por fora. Então, esse aqui a gente resolve. Então, primeiro a gente verifica se todo mundo é positivo. Tá? Tem que ser maior ou igual a 0. Tá? Se for negativo, vai estar fora do intervalo. Tá? E depois a gente vai ter mais essa condição do else aqui, que se não tiver nenhum desses intervalos, for maior que 100, também vai estar fora do intervalo. Tá bom? Então, dessa forma, né, a gente consegue garantir todos os intervalos positivos, né? Passou de 100, né, positivo está fora do intervalo. Se for um valor negativo, também vai estar fora do intervalo, tá? Aqui a gente viu pelo exemplo, né, que esse menos 25,02 também pode ser considerado. Então, dessa forma, acredito que a gente agora vai estar resolvendo o nosso problema. Então, aqui a gente tem um parênteses fechando a mais. Vamos retirar e submeter novamente. E, finalmente, aí nosso programa foi aceito. Então, isso aqui a gente verificou, então, todos os intervalos corretamente. Então, pessoal, a gente finalizou os 4 problemas aqui desse vídeo e finalizamos essa primeira página, né, dos problemas da categoria de iniciante. Então,
Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui no comentário se você está gostando de assistir esses vídeos da gente resolvendo os problemas da categoria de iniciante. Também comenta aí se você gostaria de ver a solução dos problemas em uma outra linguagem de programação. Vamos finalizando o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar então na segunda página dessa categoria. Até lá, pessoal!